O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 7 de maio de 2026, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, gente, porque é hora da geladinha. Sim, toda hora é hora de uma deliciosa geladinha. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, proteger a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, regressamos ao dia 7, o dia da grande vitória, o dia em que eu conto a história do mestre Ryu Hokawa por meio de um estudo de trechos deste livro aqui, ó. Hokawa Twice Born, Renascido. E hoje eu vou fazer um acréscimo. Eu vou colocar um trecho deste livro aqui para a nossa apreciação, para a sua apreciação, para a minha também, porque é um trecho que vem dentro desse caminho que nós tomamos ultimamente, que é o contexto fantasmagórico, sim. E o ponto de hoje é até interessante porque o que eu estou fazendo aqui, com os pouquíssimos recursos de que eu disponho, é o que se chama de ciência. Ciência é estabelecer pesos e medidas. E hoje eu vou tratar de um conceito universal. Vocês vão ver durante a sequência do texto. Contudo, o tratamento deste objeto de estudo deveria ser feito por esse pessoal que se auto-intitula cientista. Essa turma que não arranja emprego e fala que é cientista, porque eles dispõem de recursos financeiros, de equipamentos, de uma série de alternativas assim, que permitem avaliar o ocorrido, o nosso objeto de estudo. Mas qual é o objeto de estudo de hoje, mamá? Calma, cocada. Nós vamos para o texto de hoje e conversaremos mais na sequência. Hoje, nos templos da Rap Science de todo o mundo, se comemora o dia da grande vitória. Por que o dia 7, me pergunta Miriam Big Pig? Porque o mestre Ryu Hokawa nasceu no dia 7 do mês de julho de 1956, na província de Tokushima, no Japão, o qual eu vou apresentar a cada dia 7 através de um estudo do livro Twice Born, Renascido, no qual o mestre Hokawa faz o seguinte relato. Meus colegas de classe, que ainda viviam na idade da inocência, ouviam-me falar das minhas crenças e não levantavam nenhuma objeção, quer acreditassem ou não no que eu dizia. Contudo, vou acrescentar o conteúdo de outra obra do mestre Hokawa ao relato, do livro O Desafio de Estabelecer a Verdade Imperecível, no qual ele disse que
Da quarta série até aproximadamente a nona série, eu dormia numa fábrica abandonada. Calma, gente, você chegou agora, não, ele não estava. Ele não era morador, não era mendigo ou morador de rua. Quem é que mora na rua? Só na cabeça dessa gente. Não, ele não estava abandonado. Nota, para mais informações sobre essa fábrica, assista ao programa Quem é Rio Hokawa a Passos de Tartaruga, cujo link está na descrição. Tem uma explicação disso. O pessoal não fica, só não ficar um pouco aí, quem chegou agora não ficar encafifado. Minha avó falou, não, meu filho, fica encafifada. Se não ficar encafifado, calma. E não, o Mestre Okawa não era um abandonado, um órfão, nada disso. Tem uma razão para ele dormir na fábrica que estava abandonada. Quando ele fala abandonada, na verdade o certo era desativada. A pessoa que traduziu aí, traduziu bem errada a coisa. Era uma fábrica desativada que tinha sido adquirida pela família dele. Ou seja, a fábrica passou a fazer parte da propriedade da família do mestre Ryo Hokawa. Ok? Então vamos chamar de fábrica desativada, fica menos ruim ainda. Porque ainda fala que o cara está dormindo numa fábrica. Não? Calma, gente. Assista ao programa, vocês vão entender. De volta ao relato do mestre Okawa, foi nesse período que tive encontros reais com espíritos, pois comecei a ver figuras semelhantes a fantasmas e a vivenciar episódios de paralisia do sono. Certa vez, ao despertar, vi duas mãos negras pressionando o meu peito, suando frio. Comecei a pensar desesperadamente em como poderia me mover. Então lembrei-me, se eu conseguir torcer o corpo e rolar do futon para o tatame, talvez consiga me libertar. E lutei com todas as minhas forças, mas a minha voz também não saía. Não conseguia pedir ajuda. Acabei escapando da paralisia do sono ao rolar para o lado. E eu já tive isso, gente. Negócio é brabo. Só que a que eu tive foi não foi tão terrível assim, porque se você prestar atenção no relato. Certa vez, ao despertar, vi duas mãos negras pressionando o meu peito. Nós temos que lembrar dois pontos. Mestre Okawa, nesse ponto ele despertou, ele ficou acordado mesmo, e ele viu porque o Mestre Okawa é um médium. Ele era um médium, ou seja, e ele tinha a clarividência, ele podia ver algo que transcendia ao limite da visão convencional, restrita ao plano temporal. Ele estava enxergando elementos do plano atemporal. Mas vamos lá, que vocês vão entender mais, a coisa vai ficar mais interessante na sequência. Todavia, em 28 de julho de 2001, no site do Centro de Pesquisa da Universidade Oxford Brookes, no Reino Unido, publicado foi um artigo que foi escrito para a Escola de Estudos Orientais e Africanos de Londres, de autoria de Ana Schegoleva, alcunhado de insônia no Japão. O fenômeno Kanashibari, a paralisia do sono. Kanashibari significa paralisia do sono. Em cuja introdução ao seguinte depoimento de Murakami Haruki. Lembro-me com perfeita clareza daquela primeira noite em que perdi a capacidade de dormir. Eu estava tendo um sonho repulsivo, um sonho sombrio e viscoso. Não me lembro sobre o que era, mas lembro-me de como me senti sinistro e aterrorizante. Acordei no momento culminante. Despertei totalmente desde o início, como se algo tivesse me puxado de volta no último instante de um ponto de virada fatal. Se eu tivesse permanecido imerso por mais um segundo, estaria perdido para sempre. Depois que acordei, minha respiração falhou em golfadas dolorosas por algum tempo, pois meus braços e pernas pareciam paralisados. Fiquei ali imóvel, ouvindo minha própria respiração dificultosa, como se estivesse esticado de ponta a ponta no chão de uma enorme caverna. E olha que a impressão que a pessoa tem realmente que ela vai morrer, porque isso é fato. Isso é estudado na Rosa Cruz, na maçonaria, no Sangreal, nas grandes ordens místicas, que eles trabalham muito com essa questão
da mediunidade, isso é fato. Olha o que ele falou aqui. Se eu tivesse permanecido imerso por mais um segundo, estaria perdido para sempre. Por quê? Porque se romper o cordão de prata, a pessoa morre. Ela morreu lá, morre aqui. Muita gente às vezes morre dormindo. Teve um ataque cardíaco. O cara teve um ataque dormindo, você está relaxado. É porque ele está em viagem astral. Ele está vivenciando uma atividade no plano atemporal. E esse aqui é outro ponto curioso. Ele falou, acordei no momento culminante. Despertei totalmente desde o início, como se algo tivesse me puxado de volta no último instante. Esse é um ponto curioso, porque eu já tive esse tipo de experiência, e é como se você apenas piscasse. Você piscou, num instante você está num plano e de repente você está no outro. É porque você realmente não está dormindo. Você está vivenciando uma viagem astral. Você não é como se você tivesse acordado. Ah, acordei. Então, é como se você já estivesse... É um negócio linear, como se você já estivesse numa linha, acordado dentro daquela linha do tempo. Você só piscou. No momento que você piscou, você saiu daqui para cá. É interessantíssimo isso. Fenômeno interessante que a ciência deveria estudar. O pessoal que se chama de cientista deveria fazê-lo. Mas vamos lá. Doravante, no texto, ela diz que a paralisia do sono já foi considerada muito rara, mas estudos recentes no Canadá, Japão, China e Estados Unidos sugerem que ela pode afetar pelo menos, atenção, de 40% a 50% das pessoas pelo menos uma vez na vida, ou seja, metade da população mundial terá, ou quase a metade, vivenciará este fenômeno da paralisia do sono, ok? Outro estudo também no Canadá constatou que mais de 60% das pessoas já a experienciaram, ou seja, dentro desse número de 50%, ou seja, isso aqui é uma estatística, só que as pessoas vão experienciar, supõe-se que a pessoa não experienciou ainda, mas pelo menos se ela estiver dentro dos 50%, ela um dia viverá essa experiência. Contudo, desses 50%, pelo menos 60% já passaram por isso. Você ainda tem 40% para fechar a meta, para completar a meta. Sendo que no Canadá é chamada de bruxa velha. Atenção. Lembra-se de quando o mestre Okawa falou que ele sentiu duas mãos sobre o peito dele? Vamos lá. No Canadá é chamada de bruxa velha porque está associada a visões de uma bruxa sentada no peito de uma pessoa paralisada, às vezes a estrangulando com as mãos. Nota, essa visão independe da mediunidade da pessoa porque ela surge em uma espécie de projeção astral, o que ela interpreta como sendo um sonho, entendeu? Quando ele falou que desperta, a pessoa está achando que está tendo um sonho. Não, ela está vivenciando uma experiência atemporal, uma experiência lúcida. Seria um sonho lúcido, vamos usar esse termo, se é que se aplica. Atenção, lembra quando eu falei que é um conceito universal? Na China, a experiência é chamada de Beiguai Shak, ser pressionado por um fantasma. Beiguai Shak, ser pressionado por um fantasma. Dado que envolve uma sensação de imobilidade, como se um peso estivesse pressionando o corpo, com um relato que se repete. Ó, um relato que se repete. Pessoas dizem que chegam a ver fantasmas sobre ela. O mestre Okawa falou aqui, ó. Vou ler de novo aqui. E depois nós vamos avançar para um outro ponto, que não é um universal. Comecei a ver figuras semelhantes a fantasmas e a vivenciar episódios de paralisia do sono. Certa vez, vi duas mãos negras pressionando o meu peito. No Canadá, bruxa velha. As pessoas veem uma bruxa em cima dela, algo que eles interpretam como uma bruxa, a estrangulando. Sensação de imobilidade, sempre como se tivesse alguém em cima. É um conceito universal? Vamos entender mais a universalidade, porque nós temos um caso local. O padre Fábio de Mello, lembra-se do Fábio de Mello? Então,
Eu assisti esse programa quando passou, não vou mencionar o local, porque não merece menção. Eu não sei a data exata em que ocorreu, eu lembro-me do relato de quando foi, mas não vou mencionar porque a pessoa joga, trocou de lado. Mas, vamos lá. O padre Fábio de Mello disse que foi à casa de uma amiga para conversar com a filha dela, que relatava visões ruins em seu quarto. O episódio, quando ele relatou, é parecido com o filme do Exorcista. Ele falou que subiu por uma escada, era um sobrado, foi ao segundo andar e tinha uma menina na cama de camisola branca, igualzinho o caso do... Lembra do Exorcista? Quem assistiu o Exorcista? Reagan McNeil. Aí ele chegou lá e conversou com a menina, começou a conversar, a menina melhorou um pouco. E ele voltou para o local onde ele estava. Eu acho que ele estava no hotel. Após sair da casa e se deitar em sua própria cama, Fábio de Mello disse ter ser... atenção. Após sair da casa e se deitar em sua própria cama, Fábio de Mello diz ter sentido um frio intenso. O mal é frio. O mal não é quente, isso está no Alcorão. Muhammad disse, Deus fez os djinns, os anjos do fogo e o homem do barro. Ou seja, é algo mais frio do que o barro para ser sentido, ou seja, é um ser trevoso. Após sair da casa e se deitar em sua própria cama, Fábio de Mello diz ter sentido um frio intenso, seguido por uma sensação física real de alguém se deitar sobre ele. Seguido por uma sensação física real de alguém se deitar sobre ele, impedindo-o de se mover e apertando seu pescoço. No momento, ele começou a orar em línguas até que a sensação passou e a luz do quarto se acendeu sozinha. Ou seja, o padre Fábio de Mello, vivenciou uma experiência desse tipo aí, que no Japão se chama, vou voltar aqui, Kanashibari, é a paralisia do sono, mas o nome Kanashibari, o fenômeno Kanashibari, quando você fala Kanashibari lá, ele está realmente associado a essa presença sobre a pessoa. A pessoa realmente ela vê alguém sentada sobre ela, apertando seus pulmões e comprimindo seu pescoço, sua capacidade de respirar. É como se ela realmente está tentando liquidá-la, realmente. Então, você viu que foi um conceito universal. Acontece no Japão, no Canadá, na China e aqui no Brasil, como relatado pelo padre Fábio de Mello. Ou seja, isso é um negócio que o pessoal que se diz cientista deveria estudar. Parar com essas frescuras de iluminismo e ir para o estudo sério dos fenômenos. Porque, você vê, os relatos se repetem. E esse ataque, ele não é feito neste plano, ele é feito no plano atemporal, ou seja, a pessoa está fazendo uma projeção astral, uma espécie de projeção astral, e ela é atacada no plano astral. Ela acorda, ela desperta, o corpo, o veículo está sendo destruído por meio do plano astral, ela desperta nesse plano. Porque é a questão de sobrevivência, não é a hora dela ir, ela desperta e ela tem que lutar. Como o mestre Rocal falou, preciso rolar para o lado. Então isso aqui, o mestre Rocal está dando um aviso. Role para o lado. Caso você sentir isso, é o caminho mais rápido. Não sei se é o mais rápido, mas é o que dá para fazer, é o que temos para hoje. O Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello, utilizou oração em línguas. Uma oração esquisita que a Igreja Católica tem, mas recomendação minha. Também, tenta rolar, ore, peça ajuda a Deus, ao seu anjo da guarda. Peça ajuda, gente. Peça ajuda. O mestre Ocala falou, tentei gritar para alguém da casa me ajudar. Não dá, eu já tive paralisia do sono, é um negócio terrível. Eu não vivi isso que eles vivenciaram. Eu não senti isso. Mas, você não consegue, cara. A hora que você consegue... o negócio parece que explode, parece uma explosão, um negócio terrível. Eu já vivenciei isso, minha esposa
acordou comigo assustado. O que está acontecendo, meu? Você precisa procurar um médico. Não, isso aí não é médico, isso é paralisia do sono. Acontece. Então, a recomendação minha, se você, caso, viver esse fenômeno aí de uma bruxa sentada em cima de você, ou o mestre Ocal falou, tenta se deslocar para o lado, fazer o corpo recuperar as forças, ou, como fez o padre, ore, faça a sua oração. Não sei orar em línguas, ore do jeito que você puder. Ore e peça intercessão divina. Peça intercessão divina porque você não será abandonado. Todos nós temos o nosso anjo guardião e a função dele é essa. Por que nós temos o anjo da guarda? Para nos guardar. Ele é a nossa proteção espiritual. Por mais forte que seja a entidade do outro lado, lembre-se, se o anjo estiver com você, é 2 contra 1. É 2 contra 1. Ou seja, vamos lutar em equipe. Por isso nós temos o nosso anjo guardião. Por isso que é importante fazer a oração para o anjo da guarda. A Rap Science nós temos a oração do nosso anjo guardião. Precisamos orar, precisamos ter uma relação mais íntima com o nosso anjo da guarda. Então a gente não acredita. Essa coisa para criança. Não, isso não é coisa para criança. Isso realmente existe. E conselho aqui orientação do mamá. Procura. Você mesmo que você é membro da Rap Science, não seja qual for sua religião, sua crença, saiba, você tem o anjo da guarda. Os espíritas não acreditam muito, mas tem. Os evangélicos não levam muito a sério, mas sabem que você tem o seu anjo guardião. Ele está acompanhando, ele te acompanha. Isso o mestre Ocal já falou, ele te acompanha desde o momento que você nasce, ele vem de outras vidas atrás de você e vai te seguir por outras vidas. Então, começa a partir de hoje, dia 7, bom dia da grande vitória, para você iniciar uma relação mais íntima com o seu anjo da guarda. Converse com ele, saiba que ele está com você, peça proteção e ele o protegerá. Ok? Dito isto, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Deixa eu colocar o chapéu assim, estilo Frank Sinatra. Outro dia eu coloco muito assim, o pessoal falou, eu coloco Frank Sinatra, o pessoal falou, mamá, Frank Sinatra, você fica melhor, mano. Assim. Strangers in the night, oh, strangers in the night, ever. Grande Blue Eyes. Dito isto, vamos para a hora de passar o chapéu. E que temos aqui os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, ó. A Máquina da Verdade, ó, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar pra molecada, que a molecada irá adorar. É livro pra molecada se divertir. Há o meu outro livro aqui, o romance A Saga de Kid Winchester para os adultos. E o link do curso Fundamentos do Exorcismo. E vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a sua contribuição e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para as manifestações, o link de Com Letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop e, atenção, quem é Ryuho Okawa, a passos de tartaruga. Assista porque aí tem a história da fábrica. A fábrica desativada. Mas desativada ela não fica meio que abandonada? Fica. Mas aí quando fala isso, dá a impressão de que o mestre Ryuho Okawa está dormindo na rua. Não. A fábrica foi adquirida pela família dele e a família passou a usar como uma ampliação da casa. Ok? Passou a usar, se amplia. É uma fábrica. Sabe quem mora numa fábrica? Na China, o Jack Chan. Eu vi uma matéria do Jack Chan. Ele comprou uma fábrica abandonada, desativada, abandonada na China, montou uma puta de uma mansão lá, uma puta de uma mansão legal, um quarto, não sei o que. Eu vi uma reportagem, foram lá na mansão dele, a fábrica, pô, achei legal pra caramba, é uma ideia. Pô. Mestre George Harrison, ele adquiriu o Freer Park,
Friar Park, que era? Era um convento, uma catedral gótica abandonada. Transformou aquilo lá na mansão dele também. Então a gente precisa entender um pouco isso, que fica, fica meio estranho. Que uma fábrica abandonada, né? Só começando a lembrar daquelas fábricas do ABC lá, não tem nada a ver com aquilo, ok? Então, na sequência, aí tem, como falei, o link do programa Quem é Ryu Hokawa, a Passos de Tartaruga. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal. Tem o link do grupo no Getter e no WhatsApp, que é o nosso canal mais estreito de comunicação. E aí, na sequência, temos Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, próximo evento, Denilson, próximo evento, Denilson. Quem é Ryu Hokawa? No domingo, dia 7 de junho de 2026, às 7 horas e 7 minutos da manhã. No domingo, dia 7 de junho de 2026, às 7 horas e 7 minutos da manhã. Quem é Ryu Hokawa? Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!